desigualdade social. A desigualdade social é a diferença entre as pessoas de economia, racial, gênero e educacional. Com certeza você já deve ter ouvido que uma mulher ganha menos do que um homem exercendo a mesma função. Ou até mesmo a questão de oportunidades de trabalho para uma pessoa negra em relação a um branco. A desigualdade social ela existe há milhares de anos, se agravando ainda mais no sistema capitalista. A sociedade primitiva não existia desigualdade, visto que era baseada na caça e da pesca. Com a Revolução Agrícola, começaram a surgir os excedentes. Algumas famílias começaram a produzir mais do que as outras. Com a chegada da Revolução Industrial, surgiram duas classes econômicas: a burguesa, dona das empresas, e a classe trabalhadora, onde vendia o seu tempo em busca de um salário. Sabemos que essa realidade pode ser vista a olho nu. Observamos a desigualdade em questão de pessoas que possuem casas luxuosas, carros luxuosos, possuem condições econômicas para estudar em escolas particulares, instituições caríssimas, enquanto outros possuem condições mínimas de sobrevivência. Muitas não possuem moradia, alimentação, água potável e saneamento básico, entre tantos outros itens que são fundamentais para a sua sobrevivência. Essas pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem. Alguns países eles têm investido bastante na questão educacional, visto que a educação é a principal ferramenta para diminuir essa questão de desigualdade. No entanto, existe também a condição de desigualdade educacional. Poucas instituições possuem infraestrutura adequada. Algumas não possuem apenas elementos básicos para se manter, como a água e a energia elétrica. Algumas nem isso possuem. Também há exclusão dentro do próprio sistema escolar, bem como também os diferentes padrões de qualidade educacional, e existe a desigualdade de tratamento. Se pegarmos, por exemplo, duas pessoas de uma classe dominante e de uma classe trabalhadora, a classe dominante provavelmente não se incomodaria de trabalhar, de estudar, um pouco mais, passar o maior tempo na escola, visto que a classe trabalhadora ela precisa ser rápida, ela precisa ingressar no mercado de trabalho porque suas condições de vida são diferentes. Existem algumas políticas públicas, como o Fundeb, baseado para diminuir essa questão. No entanto, isso nem sempre acontece. O oprimido e o opressor. Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, enfatiza que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Mas o que é ser oprimido e ser opressor? O opressor é tudo aquilo que tem a capacidade de oprimir. Pode ser um sistema, uma pessoa ou até mesmo uma instituição. O oprimido pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. É aquele que é humilhado, que é sujeito a fazer alguma coisa que ele não quer fazer ou que deixa de fazer alguma coisa porque assim determina o seu opressor. Paulo Freire vai dizer que é necessário uma pedagogia da libertação. É libertadora porque existem várias pessoas que estão sendo oprimidas e não enxergam isso. Às vezes o indivíduo oprimido simplesmente se convence de que as coisas são assim e de que ele não se esforçou o suficiente. A educação libertadora vai fazer o indivíduo enxergar as diversas contradições da sociedade e perceber que ele pode fazer algo para mudar isso, que ele pode mudar esse quadro de oprimido. A pedagogia da libertação faz com que o indivíduo comece a pensar sobre o seu papel na sociedade, se tornando um cidadão crítico, pensante sobre as desigualdades sociais,
e tudo o que cerca a nossa sociedade, tentando mudar todo esse quadro. Da forma como a nossa sociedade foi construída, o opressor acabou ficando preso dentro do oprimido. Então, se você não trabalha para expulsar esse opressor de dentro de você, você acaba querendo ser ele. Então, nas palavras de Paulo Freire, ninguém se liberta sozinho, ninguém liberta ninguém. Os homens se libertam em comunhão. A pedagogia libertadora exige comunhão. Então, é todos juntos para um bem maior, para uma transformação social. Sabemos que a educação básica, ela se apresenta em 3 etapas. A educação infantil, que é da creche à pré-escola, o ensino fundamental de 9 anos, que é os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, e o ensino médio. Mas afinal, escola para quê e para quem? Segundo a Constituição Federal, no artigo 205, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas sabemos que nem sempre o ingresso e a permanência na educação básica pública são garantidos a todos, fazendo com que o nosso país ele esteja entre os mais desiguais do mundo em termos de educação básica pública. Na obra Ação Cultural para a Liberdade, o Paulo Freire ele nos diz que a educação ela precisa ser orientada no sentido de libertação e não no sentido de domesticação. Ele diz que o ato de estudar é onde o sujeito assume um papel ativo sobre o contexto onde ele está inserido, ou seja, no meio onde ele vive, e essa atitude ativa e crítica deve ser a mesma tomada diante do mundo, da realidade, da sociedade onde o sujeito vive. E nessa mesma obra, ele também nos diz que seria ingenuidade nossa esperar que classes dominantes elas desenvolvessem uma educação onde as classes dominadas percebessem as injustiças sociais de maneira crítica. Em 1972, em uma conferência em Milão, Lacan traz o termo discurso capitalista. Ele diz ser um discurso astucioso, porém que está prestes a explodir. Explodir pelos motivos que fogem muito do que a empatia acredita, do que as pessoas devem seguir. É um discurso que traz muitas regras, reprime desejos das pessoas, corta laços, procura não seguir o caminho do amor. É uma fala muito autoritária. Então, por isso que ele diz que está prestes a explodir.